consagrarmos os nossos negócios, consagrarmos as nossas vidas. E aí, na hora de entregar nas mãos do Senhor e esperar a bênção do Senhor, todo mundo amém. Mas na hora de abençoar a casa de Deus, nós precisamos fazer uma reunião para dar um puxão de orelha na casa dos irmãos. Fala, irmãos, o que cada um aqui está fazendo pelo reino? E o pastor ele já falou muitas vezes aqui em cima do altar. Muitas das vezes eu deixei a minha família em segundo lugar por causa da igreja. Ele sempre dá o testemunho da vida dele mais velha, que ela tem até, de certa forma, raiva da igreja. E aí eu falei, pastor, muitas das vezes, e ele fala que muitas das coisas que ele fez, ele não se arrepende e faria de novo, porque ele compreende que esse é o chamado dele, ele compreende que essa é a forma dele servir ao reino e servir a Deus. E aí eu dei duas passagens para ele. Eu falei, pastor, Atos 18:6, quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, se eu não me engano, o pastor Carlos pode até me corrigir, ele pregava somente nas sinagogas, aos sábados, para gentios com descendência israelitas, de Israel. E todas as vezes que ele pregava de acordo com a regra, com a lei, que era aos sábados nas sinagogas, ele pregava a palavra de Deus e saía de lá apedrejado, saía de lá, falavam mal dele, saía de lá, era perseguido, no qual ele foi apedrejado e quase morreu. E aí, quando ele estava pregando em Coríntio, e ele foi muito perseguido, ele fala que o sangue de vossas cabeças recaiam sobre as suas mãos, porque eu estou limpo. Então não adianta muitas coisas serem pregadas aqui em cima, ele dedicar a vida dele à obra, se os irmãos não mudam, se os irmãos não compreendem. E eu falo, pastor, faça a sua parte, porque na hora que você se apresentar a Deus, você vai se apresentar com um cesto cheio. E aqueles que ouvem a tua palavra, mas assim como Hebreus 4:2, não a ouvem com fé, porque as boas novas são pregadas, o sangue de vossas cabeças recai sobre as mãos deles. E a outra passagem, Mateus 18:15 até versículo 18. E hoje muitos estão na igreja. Se você vê um irmão em erro, repreenda-o. E se ele te ouvir, ganhará um irmão. Se mesmo assim ele não mudar, leve 2 ou 3. Se ele mudar, ganhará um irmão. Se não satisfeito, traga ao templo. Se ele mudar, ganhará um irmão. Mas se mesmo assim não houver mudança, trate como um republicano. E aí, quem eram os republicanos? São aqueles que foram transformados na Bíblia depois que tiveram um encontro real com Cristo, como a Sírio Fenícia, como a mulher do fluxo de sangue, como o Gadareno, naqueles que houve um encontro com Cristo e Cristo cruzou o caminho deles. Então, muitas das vezes eu vejo a vida de um homem, e vocês tinham que glorificar a Deus por ter um homem aqui, por terem um ministro das palavras, como eu pude ouvir Emanuel, como eu pude ouvir o Felipe, como eu pude ouvir o Giliard. Foi uma palavra que me tocou muito. Aquela tua palavra foi uma palavra que me tocou muito. Nunca tinha visto você pregar. Foi uma palavra assim que foi muito agraciada. Glória a Deus. A palavra do pastor Carlos, Salmo 128, sobre o temor de Deus. E aí vocês têm uma igreja viva e eficaz que todos os dias falam a palavra pura de Deus. E aí eu estava falando com o pastor, quarta-feira agora, saí do culto, e aí passo pelo Malé, e aí encontro irmãos bebendo, fumando, pagode, tal, mas sexta-feira está com as coisas aqui em cima da mesa. E aí ele estava falando sobre a nova campanha de Elias e o Riacho de Querite. Que aquilo ali é só uma estadia, que aquilo que Deus tem para você é algo maior e melhor. E aí ele te alimenta com pão, ele te alimenta com carne, ele te envia os corvos, e aí você continua escondido na caverna, porque você não tem coragem de fazer aquilo com que Deus te incumbiu para fazer. E aí da porta para fora tudo é mais importante. A gente começa a ganhar melhor, a igreja é segundo plano. A gente tem uma festa para ir, a igreja é segundo plano. Se está chovendo,
a igreja é segundo plano. Aí se teu filho fica doente, a igreja é segundo plano. Se a igreja não tem lugar para colocar o teu filho, a igreja é segundo plano. E aí vocês querem que Deus coloque você como prioridade na vida dele, sendo que ele é o segundo plano na vida de cada um aqui. E aí o pastor estava batendo na tecla. Ele estava falando do reino, falando do reino, falando do reino. Eu falo, irmãos, quando ele fala de reino, e aí mais uma vez me vem essa passagem aqui de Salomão, e me vem a passagem do filho pródigo. E aí o filho pródigo tinha tudo do reino. Aí ele pegou tudo aquilo que era do reino, viveu tudo de melhor, entre aspas, lá fora, e aí ele volta para o reino. E mesmo assim Deus o recebe de braços abertos, porque ele é maravilhoso, ele é benigno. E nesse almoço com o pastor eu pude partilhar da minha história, algo muito pessoal meu, poucas pessoas sabem. E hoje ele consegue compreender esse temor que eu tenho a Deus, porque Deus é tão maravilhoso, que eu falo para os irmãos, hoje vocês podem me ver aqui em cima pregando, mas eu não sou digno de pregar. E aí me vem a passagem do Felipe, Lucas 5, e aí vai falar da pesca milagrosa. E aí quando vem essa pesca milagrosa, quando eu tive um encontro com Cristo de verdade, e aí eu me sentia daquela mesma forma com que Pedro, eu falei, Senhor, eu não sou digno de desatar o nó da sua sandália. E aí o pastor consegue compreender, porque hoje Deus me deu tudo aquilo que o dinheiro não compra, e de certa forma uma condição de vida muito acima de muitos brasileiros aqui. E quando ele fala que é muito fácil